Olá, tudo bem? O Portal Orla Notícias está promovendo uma rodada de entrevistas com todos os candidatos ao governo do Tocantins nas eleições suplementares de 3 de junho. As regras desse bate-papo foram apresentadas às assessorias dos candidatos. E todos se comprometeram em não fazer comentários ofensivos a outros políticos nem aos concorrentes nessa disputa. Essa entrevista vai ter a duração de 15 minutos e abordará exclusivamente os projetos apresentados pelos candidatos, aspectos contraditórios de sua atuação e contará com a participação das jornalistas Fabiola Celes, do Sistema Orla de Comunicação, e de Alessandra Bacelar, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Tocantins. Aqui no estúdio com a gente, o candidato do PSOL, Mário Lúcio Avelar, procurador da República, licenciado. Mário Lúcio tem 52 anos, é formado em Direito e Economia, começou a atividade profissional no Ministério Público de Goiás em 91 e 2 anos mais tarde assumiu como promotor de justiça do Tocantins, ainda nos primeiros anos de implantação do nosso estado. E por aqui foi promotor nas comarcas de Araguacema, Pium, Colmeia, Augustinópolis, Araguatins e Tocantinópolis. Em 96, assumiu o cargo de procurador do Ministério Público Federal, onde atuou na proteção e defesa dos direitos individuais, especialmente com temas relacionados à dignidade da pessoa humana, saúde, educação e outros. Nós vamos entrevistá-lo agora. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. 15 minutos e eu já começo a lhe perguntar sobre saúde. O senhor propõe, eu estou aqui com o seu programa de governo, Tocantins Urgente, um plano emergencial. Tem uma questão relativa à saúde que me chamou a minha atenção. O senhor dedica 3 linhas à criação de um programa cuja prioridade é o fim das longas filas de espera. Eu fiquei curiosa como ele vai resolver esse problema. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui no seu programa, nesse conceituado programa, não é? Para essa noite de debate, de conversa e de entrevista. A saúde é uma questão muito importante do Estado. Nós imaginamos, para esse governo tampão, para esse mandato tampão, para essas eleições suplementares, que no primeiro momento é preciso fazer um diagnóstico das finanças do Estado. É preciso que, a partir desse diagnóstico, nós adotemos medidas importantes no sentido de criar um ambiente favorável do ponto de vista das finanças do Estado, não é? Nós sabemos que o Estado do Tocantins passa por uma grave crise fiscal, uma crise econômica, uma crise fiscal acentuada, e que é preciso, nesse primeiro momento, um choque de gestão no sentido de recuperar as finanças do Estado, não é? Então, na nossa compreensão, a premissa de realização de políticas públicas passa necessariamente por recuperar a capacidade econômico-financeira do Estado. Evidentemente, a saúde é um dos setores que desperta a maior atenção, a maior preocupação por parte da população, em razão da grave crise que nós vivenciamos nos hospitais com relação aos atendimentos, cirurgias, marcação de cirurgias, filas enormes. É preciso dar um tratamento nesta questão. A saúde será, portanto, uma prioridade que virá na sequência desse diagnóstico, dessa estabilização da situação econômico-financeira do Estado, não é? Nós acreditamos que o Estado tem recursos, não é? E que esses recursos são muito mal geridos. Então, passa necessariamente a questão da saúde por um bom gerenciamento. O combate à corrupção, não é? É uma chaga que assola, permeia toda a atividade administrativa no Estado do Tocantins, precisa ser enfrentada. E uma coisa extremamente importante é que nós precisamos ter, à frente das secretarias de governo, e especialmente à frente da Secretaria de Saúde, pessoas qualificadas, tá certo? Pessoas comprometidas, né, com a saúde e que conheçam do Sistema Único de Saúde. Porque o que nós assistimos nos últimos anos é o loteamento das funções públicas, das secretarias de governo, não é? Para atender compromissos assumidos em campanhas políticas ou compromissos de outra ordem, que não são necessariamente o compromisso de se realizar uma boa saúde para a população do Estado do Tocantins. Então, começa com o levantamento da situação financeira, depois se parte para a saúde. Não necessariamente. Nós teremos uma equipe de governo em que teremos que trabalhar simultaneamente essas questões, não é?
do ponto de vista do planejamento das ações de saúde, para que haja uma reestruturação e uma ação mais eficaz, evidentemente isso demanda planejamento, diagnóstico e tempo de realização. Mas de imediato é fazer um levantamento para se atender os casos, não é, do ponto de vista das filas, do ponto da marcação de cirurgias, que são mais urgentes e que escandalizam, não é, a população, não é, que trazem grave problema à população, que nós vemos pessoas morrendo desassistidas, pessoas nos hospitais, pessoas ocupando corredores dos hospitais, pessoas morrendo por falta de cirurgias que deveriam ser realizadas e, evidentemente, a vida não pode esperar. Então, a vida é a prioridade número 1. O direito mais importante, não é a vida, não é? Todos os direitos decorrem do direito à vida. Então, evidentemente, aquelas situações críticas, caóticas, que demandam uma intervenção do Estado, é uma responsabilidade do governo assumi-la e resolvê-la. Como que o senhor vai conseguir resolver esse problema, né, de resolver a falta de cirurgias, a falta de medicamento em tão pouco espaço? O que o senhor pretende fazer que seja efetivo? Veja bem, a saúde é um dos setores que mais sofrem com a má gestão e, sobretudo, com a corrupção. No Brasil atua verdadeiras máfias em torno da saúde, para se apropriar de recursos da saúde. Na área de medicamentos existem cartéis, são feitos acordos entre empresas, servidores públicos e políticos, no sentido de se comprar medicamentos superfaturados, de comprar medicamentos e não receber esses medicamentos, e muitas vezes comprar medicamentos vencidos. Na área de serviços, nós também temos uma gama enorme de contratos superfaturados. Então, é preciso trazer a gestão, não é, para dentro do governo, que o governador assuma, de fato, acompanhe a gestão da saúde, não é? Que nós tragamos a saúde, o controle, o exercício, a gestão, né, a execução orçamentária seja feita de forma transparente e com a participação da sociedade. Então, nós precisamos dar transparência e nós precisamos chamar a população para participar. Então, o nosso programa de governo passa necessariamente pelo fortalecimento dos conselhos estaduais, não é? E especialmente do Conselho Estadual de Saúde. É preciso chamar a população, é preciso que sejam definidas prioridades com a população e, sobretudo, com as entidades envolvidas com a questão da saúde, que são os prestadores de serviços, os médicos, não é? O governo e a população, a cidadania, não é? Os usuários. Então, no nosso governo, na nossa gestão, nós vamos agir com total transparência, fortalecer o Sistema Único de Saúde, auditar de forma rigorosa os contratos que foram estabelecidos, foram feitos e se encontram em execução, de maneira a permitir que haja uma boa gestão com pessoas qualificadas. Candidato, então, mudando um pouco essa vertente da saúde, a gente está entrando agora no período da sequia, a gente sabe que o grande problema que o Estado enfrenta é esse em certas regiões, né, hoje do Estado e principalmente a região sudeste, a mais afetada. O senhor, no seu plano de governo, fala de uma assistência a essas famílias, né? De que forma isso será feito? Perdão, na área da seca? Isso. Bom, com as mudanças climáticas, não é, e pela própria situação geográfica do estado do Tocantins, existem populações do sudoeste que são extremamente afetadas com a escassez hídrica, não é? E, mais uma vez, a corrupção tem uma parcela muito importante, não é, do ponto de vista de impactar a execução dessas políticas públicas. É uma coisa meio recorrente a gente ter que utilizar e falar e denunciar, não é, a questão da corrupção, não é? Nós vimos os noticiários, não é, dizendo que uma quantidade enorme de caixas d'água, cisternas foram feitas ou foram adquiridas e não estavam sendo utilizadas pela população. Então, na verdade... Se o senhor assume agora, no dia 4 de junho, já vai pegar uma situação começando. O que efetivamente o senhor vai fazer? Olha, nós precisamos fazer um levantamento rápido e disponibilizar meios, mecanismos, não é? Caminhões, reservatórios, reservação de água, chamar técnicos especializados,
tá certo? E agir rapidamente para minorar esses efeitos. A gente não tem a pretensão de resolver todos os problemas, não é? Que são problemas que se decorrem de décadas de má gestão, de ineficiência e de corrupção. Daqui a pouco a gente vai continuar essa entrevista com o candidato Mário Lúcio Avelar. Vamos abordar infraestrutura, vamos falar também de propostas que ele tem para regularização fundiária e ainda moradia popular. A gente então vai para a segunda parte dessa entrevista com o candidato do PSOL ao governo do Tocantins, Mário Lúcio Avelar. Eu vou lhe perguntar agora sobre infraestrutura. O senhor propõe nesse Tocantins urgente, o plano emergencial, criar e estruturar uma empresa pública de engenharia para executar as obras de infraestrutura do Tocantins. Não seria inchar ainda mais o Estado e, em vez de, por exemplo, optar pela PPP, parceria público-privada, nessa área? Veja bem, nós estamos com um programa em construção. O que nós imaginamos para o Tocantins, do ponto de vista do planejamento, é criar um instituto estadual com capacidade de gerar projetos, de acompanhar a execução de projetos e de formular políticas públicas. Porque o que nós percebemos é a contratação de auditorias extremamente caras, né, que não são utilizadas, inúteis e muitas vezes de baixa qualidade. Nós imaginamos que a presença do Estado, uma vez recuperada a sua capacidade de investimento, um empresariado ativo, não é? Nós acreditamos que o mercado é uma coisa extremamente importante, o mercado tem a capacidade de gerar riquezas, e uma universidade, um instituto de pesquisa, uma educação qualificada. Então, na nossa compreensão, um Estado empoderado, no sentido de com capacidade de alavancar recursos, nós precisamos melhorar a infraestrutura para que o empresariado, não é? Para que investidores possam produzir, possam gerar riqueza, possam gerar emprego e possam gerar impostos. A gente está com a situação das estradas extremamente precária em vários pontos. Nesse período é possível fazer alguma coisa? O senhor trabalha nessa perspectiva de não deixar prejudicar exatamente esses caminhos que passam o progresso? Nós vamos enfrentar, não é? Diagnosticar, ver as áreas críticas e o Estado deverá desenvolver ações no sentido de permitir a trafegabilidade das estradas, das rodovias, de maneira que a produção e a circulação de pessoas e de riqueza possa acontecer. Óbvio que nós não somos demagogos e não vamos resolver todos os problemas do Estado, não é? Os recursos são escassos, não é? E eles precisam ser bem administrados e com prioridade. Agora, eu volto a dizer, na nossa gestão, haverá total transparência na gestão dos recursos públicos, na gestão do orçamento. Quer dizer que a população será informada, participará, não é? Terá voz ativa, não é? De maneira que nós poderemos definir prioridades que serão realizadas. Haverá total transparência na gestão e na aplicação dos recursos públicos. Candidato, antes de a gente terminar o nosso tempo, mas eu queria entrar nesse assunto da segurança pública, que o seu plano de governo também traz, e aí algo assim bem, né, ousado. A gente está vendo aí conflitos envolvendo PM e Polícia Civil. Como resolver? Num governo coerente, num governo comprometido com a sociedade, primeiramente nós vamos definir aquilo que é prioridade do ponto de vista da segurança pública. É preciso que a gente mapeie, identifique as áreas onde críticas de homicídios, de furtos, roubos, não é? Tráfico de drogas, melhore o efetivo da polícia militar e invista, sobretudo, na questão da inteligência. Não é? É preciso enfrentar a macrocriminalidade, é preciso dotar as delegacias de polícia de capacidade de investigação,
É preciso dar infraestrutura, meios, recursos humanos para que a polícia desenvolva um bom trabalho. E, obviamente... Só acredita que em 180 dias vai ser possível mexer nesse gargalo? Olha, nós temos que dar os primeiros passos, não é? E a integração entre a polícia militar e a polícia civil é absolutamente necessária, porque não faz sentido que dois corpos de policiais, duas forças policiais, não trabalhem juntas em sintonia. Ainda que saibamos que a função da polícia militar seja a de prevenção e da polícia civil é, sobretudo, de apuração de crimes. Mas é preciso que haja uma integração, uma unidade de coordenação, para que a gente, através dessa sinergia, desenvolva trabalhos no sentido de oferecer maior segurança à população. Eu prometi para o nosso internauta que o senhor responderia rapidamente sobre moradia popular e a regularização fundiária. Sobre moradia popular, eu gostaria que o senhor dissesse qual é a sua proposta. Nós temos aí no Tocantins várias obras inacabadas de programa de habitação popular, que o andamento não foi dado, as obras aguardam aí a contrapartida do Estado, que anda sem dinheiro, como todos sabem. Qual é o que o senhor propõe nesse sentido? Olha, nós precisamos mapear, identificar as áreas críticas e é preciso que o Estado, em coordenação com os municípios, com as prefeituras, assume a tarefa de regularizar essas áreas que estão sendo ocupadas. São pessoas com muita vulnerabilidade, são pessoas de baixa renda, né, são famílias que vivem numa situação extremamente precária e é preciso que o Estado intervenha rapidamente nisso, regularizando áreas, não é, e buscando junto aos órgãos de financiamento, não é, a contrapartida necessária para enfrentar essa questão do déficit habitacional. Isso é muito importante. Uma outra questão que passa necessariamente pelo nosso programa e nós enfrentaremos é a questão da regularização fundiária. Nós temos trabalhadores rurais, nós temos comunidades extrativistas, nós temos quilombos no estado do Tocantins, nós temos um grau de pessoas em extrema vulnerabilidade no campo e que são pessoas que são expulsas justamente por não ter o título de propriedade, por não poderem produzir e que vêm para a sociedade, as grandes cidades, as médias cidades, no caso a cidade de Palmas, agora Araguaína, Gurupi e outras cidades, ocupar as periferias. Então é preciso que o Estado assuma a tarefa de dar terra, de destinar títulos, não é, no sentido de sedimentar e permitir que o homem do campo e as comunidades tradicionais possam, de fato, produzir, sobreviver e ter uma melhora na sua vida. Por que o tocantinense deve votar no senhor, que já esteve aqui, mas não estava mais, não tinha domicílio eleitoral? Ele vai confiar numa pessoa que não estava mais no Estado, retornou para ser candidato? As pessoas devem votar no Mário Lúcio pelo passado. Elas devem olhar o meu passado, devem olhar o passado dos outros candidatos, analisar a nossa proposta e ver e ter a compreensão de que o passado é o que é mais importante para se identificar um bom candidato. E o meu passado é um passado de integridade, de lisura, de combate à corrupção e de absoluta defesa em todos os campos do interesse público. Então, a nossa candidatura nasce da necessidade que se tem da gente melhorar a gestão no Estado e de melhorar a vida das pessoas. E isso passa por estancar a sangria, por estancar a corrupção e por estabelecer uma nova forma de gestão em parceria com a sociedade, em comunhão com a sociedade e com o interesse público. Muito obrigada, candidato. Obrigada às colegas jornalistas que participaram dessa entrevista e obrigada a você que nos acompanhou também. Lembrando que o Sistema Orla de Comunicação quer levar para você as propostas dos candidatos para que você faça a melhor escolha no dia 3 de junho.